Pergunta: como foi a descoberta de um buraco negro e quais são todas as teorias em volta do que tem dentro dele? Cara, então vamos lá, olha só. A história do buraco negro ela começa muito antes da gente ter telescópio potente. Muito antes até da própria teoria da relatividade existir, tá? Lá no século XVIII, um cara chamado John Michell, lá na Inglaterra, ele já tinha uma ideia que era meio maluca para a época. Ele pensou o seguinte: e se existir uma estrela tão massiva, mas tão massiva, que nem a luz consegue escapar dela, tipo, ela ia ser invisível, né? Porque sem luz a gente não vê nada. E isso ele pensou com base na física de Newton ainda. Ou seja, usando a ideia de gravidade que o Newton tinha criado. E o mais doido é que outro cara, o Laplace, lá na França, pensou a mesma coisa, de forma independente. Mas, cara, naquela época isso aí era só uma especulação, uma curiosidade matemática, ninguém levava muito a sério, não. Só que aí veio o século XX, né? E aí entra em cena ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. O cara revolucionou tudo com a teoria da relatividade geral em 1915. E o que a relatividade geral dizia, né? Ela mudava completamente a ideia de gravidade. Não era mais uma força agindo à distância como Newton falava. Na relatividade do Einstein, a gravidade é a curvatura do espaço-tempo. Tipo assim, você coloca um objeto massivo no espaço e ele deforma esse espaço como se fosse um lençol sendo puxado por uma bola de boliche no meio. E os outros objetos se movem por esse espaço deformado. A luz, inclusive, que a gente achava que era intocável, também segue esse espaço curvado. Isso foi uma revolução, só que ainda era tudo teórico, tá? Ninguém tinha visto, ninguém tinha detectado nada. E mais, o nome buraco negro só foi aparecer bem depois, nos anos 60, quando o físico John Wheeler cunhou o termo. E aí sim, a comunidade científica começou a aceitar melhor essa ideia, porque o pessoal estava descobrindo umas coisas meio estranhas no espaço. Uns objetos que emitiam muita radiação que pareciam ser muito compactos e massivos. E aí começaram a desconfiar que aquilo podia ser o quê? Buracos negros. Então toda aquela matemática lá de trás, aquelas contas que pareciam maluquices, começaram a fazer sentido. Era como se a natureza tivesse dado um jeito de mostrar, ó, aquilo que vocês achavam que era só brincadeira de papel, tá aqui no universo, funcionando de verdade. Então, cara, olha só como foi, né? Uma ideia que nasceu lá no século XVIII, meio no chute, baseada numa física que hoje é considerada ultrapassada, foi ganhando forma com Einstein, foi se consolidando com outros físicos, e só bem depois começou a ser levada a sério. E tudo isso sem ninguém ver o bicho ainda. Era só matemática, só previsão teórica, mas com consequências tão malucas, tão extremas, que não dava para ignorar. O buraco negro, antes de ser visto, já era um dos objetos mais fascinantes do universo. Beleza, então olha só. Depois que a galera começou a aceitar a ideia dos buracos negros, o próximo passo era tentar encontrar alguma evidência de que eles realmente existiam, né? Porque até então era tudo baseado em conta, em previsão matemática. E aí entra uma das coisas mais interessantes na história da ciência, o momento em que a teoria encontra a observação. E esse momento começou a ganhar força ali pelos anos 60 e 70, quando os instrumentos começaram a ficar mais potentes, né? Os radiotelescópios começaram a captar umas paradas meio esquisitas no céu, e aí os astrônomos começaram a pensar, opa, isso aqui pode ser um buraco negro. E isso é uma das coisas mais fascinantes. O buraco negro em si, ele é invisível, porque nem a luz escapa dele, mas ele bagunça tudo em volta. Ele suga a matéria, distorce o espaço, faz estrelas girar de forma esquisita, emite radiação absurda quando a matéria cai no disco de acreção. Esse disco de acreção, aliás, é tipo uma estrutura que se forma quando a matéria vai caindo em espiral para o buraco negro. E isso aquece tanto que emite radiação poderosa, principalmente raio-x. É essa radiação que a gente consegue detectar. Então o buraco negro vira meio que um ladrão que a gente não vê, mas sabe que ele está ali porque tudo em volta dele está um caos. Mas aí o salto mesmo veio com a detecção de ondas gravitacionais. Isso sim foi histórico. Em 2015, o LIGO, que é um observatório nos Estados Unidos, captou uma ondinha no espaço-tempo causada pela colisão de dois buracos negros. Tipo assim,
dois buracos negros que estavam orbitando um ao outro se fundiram. E essa fusão gerou uma perturbação tão forte que se espalhou pelo universo inteiro. E mesmo depois de bilhões de anos viajando, essa ondinha chegou aqui e foi detectada pelos instrumentos supersensíveis do LIGO. Foi a primeira vez na história que a gente ouviu o universo, ao invés de só ver, e o que foi detectado batia direitinho com o que as equações da relatividade geral previam. Então, além de confirmar que os buracos negros existem, a gente confirmou mais uma vez que o Einstein estava certo. Isso foi um marco, e como se não bastasse, veio outro momento absurdo, a imagem do buraco negro da galáxia M87. Isso aconteceu em 2019 com o projeto Event Horizon Telescope. Os caras pegaram radiotelescópios do mundo inteiro, conectaram tudo para funcionar como se fosse um telescópio do tamanho da Terra. E com isso conseguiram fazer a primeira imagem do horizonte de eventos de um buraco negro. Cara, isso foi inacreditável. A gente viu um anel brilhante com um centro escuro, que é justamente o que a teoria previa. O centro escuro é a sombra do buraco negro. O anel brilhante é a luz da matéria girando em alta velocidade ao redor dele. Aquela imagem foi uma vitória da ciência, porque não era só uma foto, era a confirmação visual de décadas de teoria. Outra evidência muito forte vem do centro da nossa própria galáxia. No núcleo da Via Láctea tem um buraco negro supermassivo chamado Sagitários A. E como que a gente sabe disso? Porque tem um monte de estrela girando em volta dele a velocidades absurdas. E quando os astrônomos traçaram a órbita dessas estrelas, viram que só podia ter um objeto invisível extremamente massivo no centro. E mais uma vez, as contas bateram. Buraco negro. Então hoje a gente sabe que praticamente todas as galáxias têm um desses no centro, inclusive as galáxias mais distantes que a gente observa com telescópios como o James Webb. Parece que os buracos negros são peças fundamentais na formação e evolução das galáxias. Então assim, ao longo das últimas décadas, o buraco negro saiu do mundo da teoria maluca para ser um dos objetos mais observados indiretamente no universo. A gente ouve ele, vê o efeito dele, fotografa a sombra dele, mede o que ele faz com estrelas e com espaço ao redor. E tudo isso só reforça como esses objetos são reais, são fundamentais e ainda tem muito mistério em volta. Porque por mais que a gente consiga ver os efeitos, o que acontece lá dentro depois do horizonte de eventos. Aí, meu amigo, aí é outra história. Aí que o negócio começa a ficar mais maluco ainda, porque agora a gente entra naquela parte onde a ciência já sabe que o buraco negro existe, já viu os efeitos dele, já detectou a onda gravitacional, já tirou foto da sombra. Mas e aí o que tem lá dentro? Como ele se comporta de verdade? E é aí que surgem as teorias mais doidas, mais difíceis, mais cabeludas mesmo, aquelas que desafiam tudo que a gente entende de física até hoje. Porque o buraco negro, ele não é só um objeto esquisito, ele é um laboratório natural para os limites da física. Ele é onde a física clássica quebra, onde a relatividade entra em parafuso e a mecânica quântica começa a dar sinais de que algo não está batendo. Vamos começar com a singularidade, né? A tal da singularidade é o centro do buraco negro, onde a densidade é tão absurda, mas tão absurda, que o espaço e o tempo se curvam infinitamente. Isso significa que as leis da física, como a gente conhece, simplesmente não funcionam mais ali. A relatividade geral não consegue explicar o que acontece nesse ponto. E aí entra o primeiro problema, porque se a teoria mais bem-sucedida da gravidade não funciona num lugar, isso quer dizer que tem alguma coisa faltando, tem alguma peça do quebra-cabeça que a gente ainda não encontrou. E é por isso que os cientistas ficam tão fissurados em estudar buracos negros, porque eles são o limite, o ponto onde tudo que a gente sabe começa a falhar. E aí vem outro problemão, o tal do paradoxo da informação. Isso foi o Stephen Hawking que levantou lá nos anos 70. Ele mostrou que buracos negros, apesar de não deixarem nada escapar, emitem uma radiação muito fraquinha, que ficou conhecida como radiação de Hawking. Essa radiação surge por causa de efeitos quânticos perto do horizonte de eventos. Só que essa radiação não carrega informação nenhuma sobre o que caiu no buraco negro. E isso, cara, é um problemão, porque uma das regras mais fundamentais da física quântica é que a informação não se perde. Ou seja, se você joga um objeto com uma determinada configuração de partículas no buraco negro, essa informação
deveria de alguma forma ser preservada. Mas a radiação que sai não conta nada disso. Então, para onde vai essa informação? Esse é o tipo de coisa que deixa físico acordado de madrugada. Porque não é só um detalhe, é uma crise entre duas teorias que funcionam muito bem separadas. A relatividade geral explica o universo em escala grande, estrelas, planetas, galáxias. E a mecânica quântica explica o mundo microscópico, átomos, partículas, tudo isso. Mas quando você joga as duas para trabalhar juntas num lugar extremo, como o buraco negro, elas entram em conflito. E é por isso que muita gente diz que o buraco negro é o caminho para chegar numa teoria de tudo. Uma teoria que unifique a gravidade com a mecânica quântica. Uma teoria que funcione no universo inteiro, do menor ao maior. E aí surgem as teorias mais ousadas. Uma delas é a tal da gravidade quântica. A ideia é tentar quantizar a gravidade, ou seja, aplicar os princípios da mecânica quântica também à força gravitacional. E uma das candidatas mais faladas para isso é a teoria das cordas. Nessa teoria, as partículas fundamentais não são pontinhos, mas sim cordas vibrando em diferentes frequências. E essas cordas podem explicar tanto as partículas que a gente conhece como graviton, que seria a partícula mediadora da gravidade. Se o graviton for detectado um dia, seria uma baita pista de que estamos no caminho certo para unificar tudo. Mas até agora ele é só hipotético. Outro caminho é a gravidade quântica em loop, que tenta quantizar diretamente o espaço-tempo. Ela sugere que o espaço e o tempo são compostos por unidades mínimas, como se fossem pixels, sabe? Tipo, o espaço não é contínuo, ele é feito de pedacinhos. E isso mudaria completamente como a gente entende a estrutura interna de um buraco negro. Em vez de ter uma singularidade, talvez o centro do buraco negro seja uma região extremamente densa, mas finita, o que resolveria vários dos paradoxos que a relatividade cria. E não para por aí. Tem gente que fala que buraco negro pode ser um portal para outro universo. Aquelas ideias de buraco de minhoca, por exemplo, vêm daí. Um buraco negro poderia estar conectado a outro ponto do espaço-tempo através de um túnel. E esse túnel permitiria atravessar distâncias enormes ou até mesmo ir para outro universo. Isso é mais especulativo, claro, mas está dentro da matemática de algumas soluções da relatividade geral. O problema é que para manter um buraco de minhoca aberto, você precisa de uma coisa chamada matéria exótica, que teria propriedades muito bizarras, tipo densidade negativa. E até agora isso nunca foi observado. Então, o buraco negro virou um campo de batalha teórico, onde as maiores mentes tentam resolver os maiores mistérios. É como se ele estivesse ali no meio do universo dizendo: vem aqui se você tiver coragem, porque eu vou te mostrar onde suas equações quebram. Ele é o bicho-papão da física, ao mesmo tempo um monstro e uma chave. Um monstro porque desafia tudo, e uma chave porque talvez ele seja a porta de entrada para uma nova revolução científica. E o mais doido de tudo é que por mais que a gente saiba dele, por mais que a gente veja os efeitos dele, o que tem lá dentro ainda é um dos maiores segredos do universo. E no fim das contas o buraco negro continua ali, silencioso, escondendo seus segredos. A gente viu, mediu, sentiu suas ondas, mas entender de verdade ainda falta. Talvez, ao decifrá-lo, a gente descubra mais sobre o próprio universo, ou quem sabe sobre nós mesmos e nossos limites. O paradoxo dos gêmeos na relatividade. O que é, como funciona, deixo mais detalhado. Cara, o paradoxo dos gêmeos é um daqueles negócios que quando você ouve pela primeira vez parece ficção científica, parece que alguém tirou da cabeça só para confundir. Mas não, é real, é um resultado direto da teoria da relatividade restrita do Einstein. E o mais doido é que ele é totalmente lógico dentro dessa teoria, mas mesmo assim a primeira impressão que a gente tem é que tem alguma coisa errada ali. Por isso chamam de paradoxo, né? Mas na verdade ele não é um paradoxo de verdade. Ele só parece estranho porque o nosso senso comum não está acostumado com a ideia de que o tempo pode passar diferente para duas pessoas dependendo da velocidade em que elas estão se movendo. Imagina o seguinte: dois irmãos gêmeos, nasceram no mesmo dia, mesma hora, tudo igual. Um deles decide ficar na Terra, viver a vida dele aqui tranquilo. O outro resolve embarcar numa nave espacial que vai viajar a uma velocidade próxima da luz, tipo 90%, 95%, até 99% da velocidade da luz. E aí a mágica começa. Segundo a teoria da relatividade, quanto mais rápido você se move,
mais devagar o tempo passa para você em relação a quem está parado. Isso é o que a gente chama de dilatação do tempo. Ou seja, o tempo para o irmão que está na nave vai passar mais devagar do que para o irmão que ficou na Terra. Beleza, até aí parece meio aceitável.